Duque amado estava prestes a dizer sim, mas uma carta misteriosa mudará tudo. Clara nunca acreditou que chegaria este momento. O sol poente iluminava o jardim da mansão, folhas dançantes ao vento, e no coração dela a esperança ardia como a luz do dia. O Duque de Montclair, aquele homem que ocupava seus pensamentos, estava prestes a fazer o pedido mais sonhado por qualquer jovem. Ela sonhara com o dia em que ouviu aqueles famosos "Aceita casar comigo?" E agora, um sorriso brilhante estava prestes a se formar em seu rosto. Mas tudo mudou quando um esbaforido mensageiro entregou uma carta em suas mãos trêmulas. A biblioteca ancestral da família do Duque era um lugar mágico, repleto de livros empoeirados e segredos sussurrados pelas paredes. Clara adorava passar horas por lá, mergulhando em aventuras de outras épocas. Mas naquela tarde, enquanto se acomodava em uma das poltronas de veludo, a expectativa virou desespero. A carta, não assinada, trazia revelações que enquanto Clara lia cada linha, sentiu o coração acelerar. O mundo ao seu redor ficou indistinto. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. As flores do jardim, uma vez coloridas e vivas, agora pareciam um véu de confusão. A ideia de que o homem que ela amava poderia estar ligado a algo tão obscuro a aterrorizava. O que mais ela não sabia sobre ele? O que mais estava oculto em sua história que poderia manchar o futuro que ela pensava ter garantido? Determinada e com um nó na garganta, Clara decidiu investigar. A data do casamento se aproximava, e sua lealdade ao Duque agora se misturava com o instinto de proteger sua própria honra, sua vida. Seria possível que alguém estivesse manipulando tudo isso? Quem poderia querer que a verdade viesse à tona? As perguntas a assombravam, e chamadas de silêncio ecoavam nos corredores da vasta mansão. A biblioteca, com suas estantes imensas e odor de papel velho, tornara-se um refúgio e uma armadilha. Clara examinou cada livro, cada documento, ansiosa por respostas. E enquanto descobria os erros do passado, ela também via o futuro da sua felicidade se desvanecer na escuridão. A ideia de um amor construído sobre mentiras a fazia tremer. Até onde Clara iria por amor? Com cada revelação, a tensão aumentava e os mistérios a cercavam como uma névoa densa. E no momento em que seu olhar caiu sobre um diário antigo, folhas desgastadas pelo tempo, Clara soube que estava prestes a descobrir a verdadeira natureza da carta. O que seria revelado poderia não apenas mudar sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara olhou para o diário antigo, suas mãos tremiam enquanto ela virava as páginas desgastadas. Cada linha narrava um fragmento do passado do Duque. Porém, a tensão aumentava com cada palavra que lia. O diário falava de amor, traição e segredos que poderiam arruinar vidas. O cheiro de papel envelhecido parecia vir do fundo do tempo, carregando um peso que ecoava em seu coração. E então, ela encontrou uma passagem que fez seu sangue gelar. O verdadeiro herdeiro de Montclair é um homem que foi escondido sob a sombra da mentira. A frase estava sublinhada, cercada por anotações apressadas. Clara não podia acreditar no que estava lendo. A imagem do Duque, tão perfeita em sua mente, começou a desmoronar. Uma onda de desespero a envolveu. O que isso significava? Será que o amor dela era baseado em uma farsa? Com a respiração entrecortada, Clara decidiu procurar mais. Alguém precisava saber a verdade. Ela se levantou com um impulso, o diário ainda em mãos, e se dirigiu ao corredor. O eco de seus passos ressoou como um alerta em sua mente. Eu preciso encontrar o Duque, pensou,
Mas antes que pudesse sair da biblioteca, o som de vozes chegou até ela. Clara parou e se escondeu atrás de uma estante. Não posso continuar vivendo nesse mundo de mentiras. A voz de uma mulher explodiu. Cheia de dor, Clara se aproximou, a curiosidade e o medo a mantendo grudada na parede. A mulher, uma figura que Clara não reconheceu, parecia agitada, e ao olhar atentamente, viu que era alguém da alta sociedade, uma dama conhecida por suas intrigas. A verdade virá à tona, e você não poderá escapar. Ela gritou para alguém que Clara não podia ver. O coração de Clara disparou. A quem ela se referia? Seria ao Duque? E aí, como se fosse um golpe direto, o Duque de Montclair apareceu, seu rosto pálido como a lua. Clara prendeu a respiração. Não fale assim, Helena. Ele parecia desesperado, mas ao mesmo tempo uma emoção estranha brilhava em seus olhos. Se você revelar isso, todos nós estaremos perdidos. O olhar de Clara se fixou no Duque. O que ele queria dizer? O que estava em jogo? Não havia mais como ignorar as revelações. Ela ouviu tudo, cada palavra como uma bomba prestes a explodir. E então, em um acesso de raiva, a mulher gritou: Eu sei que você não é realmente quem diz ser. Você não pertence a esse mundo. A revelação fez o tempo parar. O Duque? Um impostor? Clara sentiu um nó na garganta. A pessoa que amava poderia ser um estranho, alguém não só envolvido em segredos, mas talvez até mesmo um enganador. O chão parecia se abrir sob seus pés novamente. O que mais esta mulher sabe? Pensou, a desconfiança tomando conta. Ela decidiu que não podia mais ficar escondida. A verdade tinha que vir, quer ela quisesse ou não. E com o diário em mãos, Clara se lançou para fora da sombra da estante. Eu ouvi tudo. Sua voz soou estrondosa na biblioteca silenciosa. O Duque virou-se, o choque estampado em seu rosto. Clara, eu... Mas ela não esperou que ele terminasse. Com determinação, apenas uma frase saiu de seus lábios. Quem você realmente é, Montclair? E naquela fração de segundo, enquanto o Duque abria a boca, Clara soube que tudo estava prestes a mudar. Ela tinha cruzado a linha. As verdades ocultas por trás da elegância daquela mansão eram muito mais sombrias do que ela poderia imaginar. A expectativa de um futuro radiante agora mergulhava em um abismo de incertezas e desconfianças. O que realmente estava em jogo? Quais segredos seriam revelados? Clara já não tinha certeza de nada. E o que viria a seguir a deixava com o coração acelerado, uma mistura de medo e esperança em meio à escuridão que se aproximava. Clara encarou o Duque, os olhos dele cheios de surpresa. Quem você realmente é, Montclair? As palavras estavam fora de sua boca antes de conseguir pensar. A tensão no ar era palpável. O Duque hesitou. O silêncio pesado entre eles fez seu coração acelerar. Ele estava prestes a responder. Mas então a mulher chamada Helena interrompeu, rindo de forma sarcástica. Você realmente acha que ele vai te dizer a verdade agora? Você é ingênua, Clara. O Duque virou o olhar para Helena, seus olhos em chamas. Cale-se. Você não entende nada. As palavras saíram como um grito e muito rapidamente, o ambiente que antes parecia acolhedor, agora exalava uma tensão quase elétrica. Clara sentiu o estômago embrulhar. Ela queria acreditar nele, mas as palavras de Helena ecoavam em sua mente. Desesperada, Clara segurou o diário com mais força. Por que você não se apresenta de verdade? O que está escondendo de mim? O Duque parecia lutar internamente, e Clara observou seu rosto se transformar. De pálido, ele ficou rubro. Finalmente, ele respirou fundo e começou a falar. Mas antes que pudesse concluir a frase, um estrondo ressoou pela biblioteca. A porta foi arrombada com um impacto violento, e um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras. Clara se encolheu, o medo pulando em seu peito. A sociedade está prestes a descobrir a verdade, gritou um dos homens. E logo atrás dele, uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos furiosos apareceu. Vocês não podem esconder isso por mais tempo. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? Ela olhou para o Duque, esperando uma explicação. Mas ele já estava se virando para os intrusos, seu olhar determinado. Fiquem longe dela. O que querem?
Era como se a cena tivesse mudado completamente. A biblioteca, normalmente um lugar de tranquilidade, agora era o centro de um furacão. Os homens avançaram, e uma briga eclodiu. Clara se afastou, sem saber para onde ir. Sua mente estava em um turbilhão. Helena a observava, um sorriso cruel nos lábios. Você deveria ter ficado quieta, Clara. Agora você está dentro de uma história que não consegue compreender. Era uma verdade inquietante que a atingiu como um soco no estômago. E então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Uma das estantes se desprendeu da parede, caindo sobre um dos homens e fazendo com que um livro grosso se abrisse diante de Clara. Uma folha voou para longe. Clara, mesmo sem querer, acabou folheando o conteúdo. E ali, em letras grandes e nítidas, encontrou um desenho. Um retrato antigo do Duque, mas algo estava muito errado. Junto ao nome Montclair havia um nome sério, em letras garrafais. Clara ficou paralisada. O que era aquilo? O que significava? Os olhares de todos se voltaram para ela. O que você tem aí? O Duque gritou, uma mistura de urgência e preocupação. Clara sentiu o peso do retrato em suas mãos, e em vez de respostas, uma tempestade de perguntas a tomou. Quem era realmente o Duque? E no meio daquela confusão, um grito ecoou pela biblioteca. A verdade não pode ser escondida. Era uma voz familiar, mas Clara não conseguiu identificar. Uma sombra se esgueirou pela porta, e antes que pudesse ver, a luz se apagou, mergulhando tudo na escuridão. Os sussurros de solidariedade, notas de desespero se tornaram um eco distante. Clara estava sozinha com tudo o que sabia e com tudo o que ainda tinha que descobrir. O que estava acontecendo com seu amor? Ela olhou para o Duque, agora mergulhado em sombras, e se perguntou se estava prestes a perder tudo, ou achar um caminho para a verdade que poderia mudar suas vidas para sempre. A escuridão tomou conta da biblioteca. Clara sentia seu coração disparar, cada batida ecoando no silêncio opressivo. O retrato nas suas mãos parecia brilhar, como se tentasse chamar sua atenção. Mas antes que pudesse se concentrar, o clima tenso se rompeu com a voz de um homem, um dos intrusos na biblioteca. Devem saber a verdade, agora. Ele avançou, e o Duque de Montclair se colocou à frente de Clara, a tensão visível nas linhas do seu rosto. Saia daqui! Não toque nela! As palavras saíram com ferocidade, mas o medo era palpável em seu olhar. Logo, mais sussurros começaram a encher o ambiente. Clara viu os rostos dos outros intrusos, cheios de raiva e determinação. Uma delas, com cabelos desordenados e olhos famintos, girou seu olhar para Clara. Você é a chave para isso, Clara. Você não vê? É tudo sobre você. O que ela tinha a ver com tudo isso? O retrato em suas mãos começou a pesar como se o passado de Montclair estivesse ali, desafiando-a a tirar suas próprias conclusões. O que quer dizer com isso? Ela respondeu, a voz tão baixa que mal era ouvida. A mulher continuou. Ele não é quem você pensa que é. Ele não pertence a este mundo. E você está prestes a descobrir como tudo se conecta. Era uma afirmação drástica, e Clara sentiu o estômago revirar. O Duque olhava feio para a mulher, as sobrancelhas contraídas. Achei que tivesse deixado isso para trás, ele gritou, uma nota de desespero em sua voz. Aquilo era mais do que Clara conseguia entender. O que estava acontecendo? O que ele havia deixado para trás? E então um grito cortou o ar. A verdade não pode ser escondida para sempre. Um novo homem que até então permanecia escondido nas sombras avançou à frente. Clara mal pôde acreditá-lo. O rosto dele era familiar, um vislumbre de alguém que ela jamais esperava reencontrar. Lucas, ela exclamou, a incredulidade a sufocando. Ele era um antigo conhecido de sua infância, alguém que desaparecera de sua vida sem explicação. O que você está fazendo aqui? A biblioteca ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Lucas. Ele encarou o Duque e um misto de desprezo e compaixão marcava seu olhar. Era você quem deveria ter revelado a verdade, Montclair, mas agora é tarde demais.
As palavras atormentaram Clara, um eco que a fez tremer. Você não pode simplesmente aparecer e causar caos. Montclair disparou, mas a raiva em sua voz não escondia seu pavor. O que você está escondendo? Clara perguntou, agora determinada. Confiar em Montclair estava se tornando mais difícil a cada momento. Ela olhou para Lucas, disposta a ouvir o que ele tinha a dizer. Ele não é o verdadeiro Duque. Lucas manteve a calma, enquanto todos ao redor se inquietavam. Ele é um impostor. O verdadeiro Montclair está morto. E você, Clara, está no centro dessa confusão. A verdade sobre seus pais, sobre o que aconteceu, se entrelaça com tudo isso. O chão parecia se abrir sob os pés dela. O que você está dizendo? Perguntou, as palavras saindo ásperas, cheias de medo. Desculpe por não ter contado antes, Lucas disse, voltando-se para ela. Mas você deve saber que seu passado não é o que você imagina. Há segredos que podem alterar sua vida para sempre. Antes que pudesse processar a revelação, a luz da biblioteca piscou e depois se apagou. As sombras cresceram em torno deles, e um misto de gritos e confusão jorraram pela escuridão. Clara notou uma silhueta familiar saindo das sombras, e um arrepio percorreu sua espinha. Uma mulher apareceu. Seus olhos brilhavam na escuridão. Clara reconheceu aquele olhar. Era sua mãe, ou melhor, a mulher que sempre acreditou ser sua mãe. Clara. Sua voz ressoou como um eco distante, cheia de dor. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. O mundo ao redor dela desmoronou. Tudo estava prestes a mudar. Clara sabia que o que quer que sua mãe revelasse poderia não apenas alterar sua percepção sobre Montclair, mas também sobre si mesma. Ela mal podia respirar. O que era real? A verdade era mais devastadora do que o amor que tanto buscara? Por favor, não. Suas palavras flutuaram no ar. Mas a resposta dela estava prestes a mudar tudo. A biblioteca agora parecia um labirinto de segredos que Clara precisava navegar. E em um segundo, a verdade estava mais perto, mas era mais sombria do que ela jamais poderia imaginar. Clara. A voz de sua mãe era um eco distante. O tempo parecia parado enquanto ela olhava para a mulher que, por tanto tempo, passou como uma sombra na sua vida. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. Essas palavras pesaram no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O pânico começou a se espalhar. Clara sentiu o estômago embrulhar. O olhar do Duque, antes protetor, agora era confuso, uma mistura de ansiedade e medo. O que você está dizendo? Ele lançou um olhar de desafio à mulher que se apresentara como a sua mãe. Você já causou bastante. Helena, a dama intrigante, observava a cena com um sorriso sádico. Eles sabem, Montclair. O orgulho vem antes da queda. O tom dela era de desprezo, uma provocação que agitava ainda mais o ambiente. A biblioteca estava em um frenesi. Sombras dançavam nas paredes, enquanto Clara ouvia as vozes cobrirem-se mutuamente. O coração dela acelerava, faminto por respostas. Mas a escuridão ao seu redor só amplificava a incerteza. Então, tudo aconteceu rápido. Um estrondo e a porta se abriu, revelando um jovem de cabelos escuros e expressão grave. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz cheia de autoridade. Clara reconheceu aquele rosto. Era Lucas, mas não o Lucas que conhecia. Este parecia diferente, mais maduro, mais determinado. Você, o Duque gritou, o rosto avermelhado. Não é a hora de você aparecer. Calem-se todos. Lucas cortou o ar com a mão e o silêncio se impôs. O que vocês estão escondendo é maior do que imaginam. A verdade não pode ser abafada. E eu a conheço. Clara sentiu seu coração disparar. Que verdade? Sua voz tremia, e tudo parecia uma montanha-russa de emoções. Mas antes que alguém pudesse responder, a luz piscou agitada, e um grito atravessou a sala. Algo se movia nas sombras. Uma figura encapuzada surgiu, e Clara ficou paralisada.
O encapuzado ergueu a mão como se estivesse segurando algo. Uma faca? Ninguém sabia. O ambiente se tornara um turbilhão de nervos. O pânico se espalhou. "O que você quer?" o Duque perguntou, avançando à frente de Clara. O encapuzado sorriu, a espada reluzindo sob a luz tênue. "A verdade tem um preço, Montclair", ele disse com um tom ameaçador. "E Clara é a chave para tudo isso." As palavras atingiram Clara como uma flecha. Ela olhou para o Duque, esperando encontrar apoio nos olhos dele, mas o que viu foi pavor. O que ele estava escondendo dela? "Quem é você?" Lucas gritou, a tensão crescendo a cada segundo. "Alguém que sabe o que aconteceu com a verdadeira linhagem de Montclair", o encapuzado respondeu, e então, num movimento rápido, arrancou o capuz para revelar seu rosto. Clara ficou atônita. Era alguém que ela conhecia. Victor! A decepção a envolveu. Victor era o irmão do Duque, ou pelo menos isso era o que ela pensava. Você está vivo?" "Eu nunca morri", ele disse, o olhar frio como gelo. "Fui forçado a me esconder, a viver na escuridão. E agora eu vou expor a verdade sobre a família Montclair." A biblioteca foi envolta em murmúrios. O Duque estava em choque, sua expressão se contorcendo. "Você não pode fazer isso, Victor. Não! Você sabe o que está em jogo." "E quanto a Clara, o que você pretende fazer com ela? Usá-la como um peão em seu jogo de mentiras?" Victor disparou. O silêncio no ar era insuportável. Clara sabia que toda sua vida estava se desmoronando diante dela. A verdade sobre suas origens, sobre o Duque, estava logo ali, quase ao alcance. "Qual é a verdade?" ela perguntou, a voz tremendo. "Quem sou eu realmente?" Victor sorriu, mas não era um sorriso bom. "Você não é só uma Montclair. Você é a legítima herdeira de tudo isso." As palavras caíram como chumbo, e a biblioteca parecia girar. O mundo de Clara desabou. A revelação era imensurável. Ela estava no centro de um turbilhão que nem entendia. Se isso era verdade, quem era o Duque? Por que ele nunca lhe disse nada? Ela olhou para ele esperando uma resposta, mas a expressão dele mostrava que todos estavam perdidos em seus próprios medos. O silêncio se arrastou, uma tensão insuportável pairava no ar. Mas antes que alguém pudesse reagir, um som estrondoso ecoou pela biblioteca, fazendo com que o chão tremesse. Algo estava prestes a mudar de maneira imprevista. O que aconteceria agora, com todos aqueles segredos expostos e a verdade revelada? A urgência da situação era palpável. Clara sentiu que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. A biblioteca estava em tumulto, o ar carregado de tensão e expectativa. Clara ainda segurava o retrato, as palavras de Victor reverberando em sua mente. "Você é a legítima herdeira de tudo isso." O que isso significava? À sua volta, todos pareciam em alerta, prontos para confrontar a tempestade que se aproximava. "Clara, não acredite nele!" o Duque exclamou, sua voz intensa, quase desesperada. Ele tomou um passo à frente, o rosto tenso. "Ele está apenas tentando te manipular. É um truque." "Truco?" Victor riu, mas não havia humor em seu tom. "A verdade é que você estava com medo de que seu passado pudesse te alcançar. E agora ele está aqui, na sua frente." Um silêncio pesado instaurou-se. Clara sentiu que a qualquer momento o chão poderia se abrir sob seus pés. Olhou para o Duque, procurando sinais de sinceridade, mas tudo o que via era uma tempestade de emoção em seu rosto. O que ela deveria acreditar? "Quem realmente é você, então?" Clara gritou, a voz ecoando na biblioteca. "Se você não é o verdadeiro Duque, quem é?" A resposta não veio. Em vez disso, um barulho ensurdecedor irrompeu, fazendo todos se virarem. A parede ao fundo da biblioteca se quebrou. Os livros estouraram como se fossem canhões, e uma sombra se projetou no espaço, se movendo na direção deles. A verdade chegou. A figura encapuzada, que emergiu da escuridão, parecia uma manifestação do caos. Um brilho cintilante emitia de suas mãos. Chegou a hora de tudo vir à tona. O cheiro de fumaça se espalhou e os rostos mudaram de espanto para desespero.
O duque avançou em direção à sombra, a preocupação estampada no rosto. Cale-se! O que você quer aqui? Eu quero o que é meu. A voz estridente ecoou, fria como gelo. Só a verdade pode libertar todo mundo desse pesadelo que você criou. Clara piscou, atordoada. O que estava acontecendo? Nunca imaginou que a biblioteca, seu refúgio, se tornaria um campo de batalha. O encapuzado gesticulou. E, com um estalar de dedos, uma onda de energia atravessou a sala, varrendo tudo à sua frente. Livros caíram, papéis voaram, e os presentes foram empurrados para trás. Ela viu o Duque e Victor serem lançados contra a parede, ambos tentando se recompor. O caos era ensurdecedor, e no meio dele, o retrato escorregou de suas mãos. Deslizara pelo chão de madeira desgastada. Sem pensar, Clara se lançou para pegá-lo. Quando estendeu a mão, algo incrível aconteceu. O retrato começou a brilhar intensamente, ofuscando seus sentidos. Um calor envolvente tomou conta dela e, em um instante, tudo mudou. Visões a atingiram. Clara viu sua vida. Momentos de felicidade e dor em flashes rápidos. Mas logo, as imagens se transformaram. Uma sequência de revelações se desdobrando diante dela. O Duque estava lá, mas também estavam figuras sombrias que observavam de longe, sussurrando segredos. Ela viu o rosto de alguém que nunca havia encontrado, mas que era inegavelmente familiar. A conexão a deixou tonta. Clara, a voz do Duque rasgou o mistério. O desespero em seu olhar fez seu coração parar. O que está acontecendo? Apenas me diga que você está bem. Mas a energia do retrato puxou Clara para a verdade. Eu sou, ela sussurrou, antes de ser interrompida. A figura encapuzada se aproximou, agora sem a máscara. Era uma mulher, e seu olhar era implacável. Você deveria saber, Clara, ela disse com uma voz que tremia de raiva. A verdade a libertará, mas também a condenará. Antes que Clara pudesse reagir, uma explosão de luz azul surgiu em seu entorno. E em um momento, tudo ficou em silêncio. A biblioteca desapareceu, e ela se viu em uma sala diferente, cercada por paredes de pedra e luzes mágicas. A mulher desapareceu, mas não sem deixar suas últimas palavras ecoando em sua mente. Confie em mim ou pague o preço. Com o coração acelerado, Clara olhou ao redor, percebendo que estava sozinha, perdida em um espaço desconhecido. Essa nova realidade estava agora em suas mãos. O que aconteceria a seguir? O que a verdade revelaria? E mais importante, poderia ela voltar atrás? Clara olhou ao redor, confusa e assustada. Era como se tivesse tropeçado em um pesadelo. As paredes de pedra tinham um ar sombrio e desolador, como se guardassem segredos que não deveriam ser descobertos. O retrato nas suas mãos pulsava, vibrando com energia, como se tivesse vida própria. Ela precisava entender o que estava acontecendo, mas a cada segundo que passava, a angústia crescia. Clara! O Duque, ou quem ela pensava ser o Duque, parecia tão perdido quanto ela. Seus olhos refletiam um medo que parecia genuíno. Você precisa me ouvir. Não confie nele. Ele apontou para Victor, que estava simplesmente ali, observando com um sorriso arrogante, aproveitando a cena. Clara não sabia em quem confiar. Tudo ao seu redor parecia um game de xadrez em que as peças estavam fora de posição. Você não pode simplesmente nos deixar assim, ela gritou, mas o eco apenas reverberou de volta. Ela olhou para o chão, sem saber como sair daquela encrenca. O ar estava pesado, cheio de tensão e segredos. Foi aí que, sem aviso, uma explosão de luz estourou em frente a ela. Clara se cobriu instintivamente com os braços, assustada. A claridade era tão intensa que a fez piscar, e quando conseguiu abrir os olhos novamente, uma figura nova estava diante dela. Uma mulher de cabelos dourados e olhos profundos, que tinha uma aura quase mágica. Clara a reconheceu instantaneamente. Mãe? A palavra saiu em um sussurro, mas o que aconteceu a seguir a fez tremer. A mulher sorriu para Clara, mas a expressão dela não era um sorriso de amor. Era inquietante.
A luz em volta delas pareceu oscilar, como se o tempo e o espaço estivessem dispostos de maneira diferente. E então, a sua mãe disse algo que fez o sangue de Clara gelar. Eu não sou sua mãe de verdade, Clara. Sou a responsável por sua criação, mas não por seu nascimento. As palavras, como lâminas afiadas, cortaram o ar. O que ela estava tentando dizer? O efeito foi imediato. O Duque ficou em choque, a boca aberta, sem conseguir emitir uma palavra. Victor, por outro lado, olhou para a mulher com um brilho de desdém. Como você ousa aparecer agora? Ele exclamou, a voz tremulando com a raiva. Você é a razão pela qual tudo isso aconteceu. O que você quer dizer? Clara perguntou, a confusão tomando conta dela. Por que vocês estão me dizendo isso? O que está acontecendo? A angústia brotava dentro dela, como uma onda de incertezas. A mulher olhou diretamente para Clara, seus olhos profundos como oceanos sem fim. A verdade é que você possui um poder que nem imagina. O que aconteceu com o verdadeiro Duque e sua linhagem está mais entrelaçado com você do que você pode pensar. Você é a chave para tudo isso, mas também para a destruição. Antes que Clara pudesse processar a gravidade daquela revelação, um tremor percorreu o chão. A biblioteca voltou a aparecer, mas agora estava em meio ao caos. Livros voavam, páginas rasgavam-se e o teto começava a desabar. O momento pareceu suspenso, então o tempo recomeçou a fluir. Fu! O Duque gritou, tentando arrastar Clara para longe da tempestade que se formava. Mas Victor avançou, segurando Clara pelos braços, com um olhar frenético. Você precisa escolher, Clara. O que você prefere? A verdade ou a vida do Duque? Seus olhos se arregalaram. A sala estava cheia de caos, e Clara se viu no olho do furacão. Não havia como escapar. Era uma escolha insuportável. E o que quer que decidisse mudaria tudo. Por favor, não. Ela gritou. Mas a luz se intensificou novamente. Nesse instante, Clara soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. As respostas estavam ao seu alcance, mas seriam as verdadeiras? O peso da decisão pesava sobre seus ombros, e o futuro dela poderia virar cinzas em um piscar de olhos. O que ela faria agora? O que realmente significava ser uma Montclair? Essa verdade poderia destruí-la ou libertá-la para sempre. As sombras do passado estavam prestes a engoli-la. Clara estava paralisada, olhando nos olhos da mulher que afirmava ser sua mãe. A biblioteca havia se transformado em um caos absoluto, mas tudo ao seu redor parecia distante. Você precisa ouvir. A mulher continuou sem esperar pela resposta de Clara. Eu sou a chave para a verdade, mas não posso te contar tudo agora. É perigoso. O que você quer dizer com perigoso? Clara sentiu um nó na garganta. As palavras da mulher a deixavam mais confusa do que nunca. Por que você nunca me contou antes? O desespero era palpável. A elevação de tensão foi interrompida por Victor, que não se continha. Toda essa história de poder, de herança, é uma armadilha, Clara. Não cai nessa. Ele mirou o Duque com uma expressão de desprezo. Ele não merece nada disso. Clara virou-se para o Duque. Ele parecia acabado, mas algo em seu olhar a fazia hesitar. Você está escondendo algo, não é? A verdade sobre quem eu sou, sobre por que estou aqui. Ela não sabia se poderia confiar nele, mas precisava de respostas. A mulher que afirmava ser sua mãe lançou um olhar fulminante para Victor. Você não entende, querido. Clara é muito mais do que qualquer um deles imagina. E a sua conexão com a linhagem Montclair pode ser a salvação ou a condenação de todos nós. A tensão crescia, como uma tempestade prestes a eclodir. Antes que alguém pudesse responder, a luz na biblioteca piscou mais uma vez, e um tremor percorreu o chão. Clara sentiu algo estrondar na porta. O silêncio foi quebrado. A porta se abriu bruscamente, revelando uma figura imponente. Um homem alto, com braços musculosos e uma expressão severa. Chega de segredos, ele gritou. O peso de suas palavras fez todo mundo hesitar,
e o rosto do Duque ficou pálido. Eu sou o verdadeiro Duque de Montclair. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Clara olhou para o homem, confusa. O quê? A revelação retumbava na sua cabeça como um eco. Como isso poderia ser verdade? Eu fugi quando o verdadeiro Montclair estava prestes a ser assassinado. E vocês todos foram enganados por uma mãe que nunca quis que soubesses a verdade. Ela me escondeu para proteger seu filho ilegítimo. O homem apontou o dedo para o Duque, que agora estava em choque. Clara sentiu o coração acelerar. Não pode ser, se virou para o Duque, esperando encontrar uma explicação, mas ele parecia completamente atordoado. Por que você nunca disse nada sobre isso? O que mais você sabe? Victor interrompeu, passando a mão pelo cabelo, evidenciando um misto de raiva e incredulidade. O drama estava se intensificando, e Clara não sabia que ouvir. O novo Duque respirou fundo. Eu vim atrás de você, Clara. É a única forma de acabar com esta maldição. A verdade precisa ser revelada, antes que seja tarde demais. Ele avançou, seus olhos ardendo de determinação. Enquanto isso, a mulher que afirmava ser sua mãe olhou fixamente para Clara. Você não compreende, Clara. Sua existência nunca deveria ter acontecido. O poder da sua linhagem é perigoso. É por isso que muitos desejam que você desapareça. As palavras dela foram como lâminas afiadas, cortando através da confusão de Clara. Desaparecer? Clara repetiu, seu coração batendo descontroladamente. Por quê? O que exatamente está acontecendo? As palavras saíram numa única respiração, a necessidade de resposta se tornando uma pressão insuportável. Então, o homem que se dizia o verdadeirão Duque retirou um objeto de seu bolso, um anel ornamentado, preso ao seu dedo. Este anel pertence ao verdadeiro Montclair. Ele é parte do legado, parte da verdade que você deve explorar. A luz refletiu no anel, criando padrões brilhantes pela biblioteca, como se estivesse chamando Clara. Clara olhou para o Duque, para Victor, para a mulher. Cada um deles representava uma verdade diferente, uma possibilidade. E agora, com essa nova revelação, o seu mundo estava prestes a se desmoronar mais uma vez. Qualquer escolha que fizesse poderia alterá-la para sempre. O que realmente significava ser uma Montclair? O que aconteceria se a verdade que ela tanto buscou se revelasse mais devastadora do que os segredos até então? Ainda presa em meio ao caos, Clara sentiu que uma linha estava prestes a se cruzar, onde tudo que acreditava poderia se desfazer em uma única batida de coração. O que ela faria agora? Era hora de descobrir qual caminho poderia levá-la à salvação e não à condenação. Clara estava paralisada, olhando nos olhos da mulher que afirmava ser sua mãe. A biblioteca havia se transformado em um caos absoluto, mas tudo ao seu redor parecia distante. Você precisa ouvir. A mulher continuou, sem esperar pela resposta de Clara. Eu sou a chave para a verdade, mas não posso te contar tudo agora. É perigoso. O que você quer dizer com perigoso? Clara sentiu um nó na garganta. As palavras da mulher a deixavam mais confusa do que nunca. Por que você nunca me contou antes? O desespero era palpável. A elevação de tensão foi interrompida por Victor, que não se continha. Toda essa história de poder, de herança, é uma armadilha, Clara. Não cai nessa. Ele mirou o Duque com uma expressão de desprezo. Ele não merece nada disso. Clara virou-se para o Duque. Ele parecia acabado, mas algo em seu olhar a fazia hesitar. Você está escondendo algo, não é? A verdade sobre quem eu sou, sobre por que estou aqui. Ela não sabia se poderia confiar nele, mas precisava de respostas. A mulher que afirmava ser sua mãe lançou um olhar fulminante para Victor. Você não entende, querido. Clara é muito mais do que qualquer um deles imagina. E a sua conexão com a linhagem Montclair pode ser a salvação ou a condenação de todos nós. A tensão crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Antes que alguém pudesse responder, a luz na biblioteca piscou mais uma vez, e um tremor percorreu o chão.
Clara sentiu algo estrondar na porta. O silêncio foi quebrado. A porta se abriu bruscamente, revelando uma figura imponente. Um homem alto, com braços musculosos e uma expressão severa. Chega de segredos, ele gritou. O peso de suas palavras fez todo mundo hesitar, e o rosto do duque ficou pálido. Eu sou o verdadeiro duque de Montclair. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Clara olhou para o homem, confusa. O quê? A revelação retumbava na sua cabeça como um eco. Como isso poderia ser verdade? Eu fugi quando o verdadeiro Montclair estava prestes a ser assassinado. E vocês todos foram enganados por uma mãe que nunca quis que soubesses a verdade. Ela me escondeu para proteger seu filho ilegítimo. O homem apontou o dedo para o duque, que agora estava em choque. Clara sentiu o coração acelerar. Não pode ser. Ela se virou para o duque, esperando encontrar uma explicação, mas ele parecia completamente atordoado. Por que você nunca disse nada sobre isso? O que mais você sabe? Victor interrompeu, passando a mão pelo cabelo, evidenciando um misto de raiva e incredulidade. O drama estava se intensificando, e Clara não sabia a quem ouvir. O novo duque respirou fundo. Eu vim atrás de você, Clara. É a única forma de acabar com esta maldição. A verdade precisa ser revelada, antes que seja tarde demais. Ele avançou, seus olhos ardendo de determinação. Enquanto isso, a mulher que afirmava ser sua mãe olhou fixamente para Clara. Você não compreende, Clara. Sua existência nunca deveria ter acontecido. O poder da sua linhagem é perigoso. É por isso que muitos desejam que você desapareça. As palavras dela foram como lâminas afiadas, cortando através da confusão de Clara. Desaparecer? Clara repetiu, seu coração batendo descontroladamente. Por quê? O que exatamente está acontecendo? As palavras saíram numa única respiração, a necessidade de resposta se tornando uma pressão insuportável. Então o homem que se dizia o verdadeiro duque retirou um objeto de seu bolso, um anel ornamentado preso ao seu dedo. Este anel pertence ao verdadeiro Montclair. Ele é parte do legado, parte da verdade que você deve explorar. A luz refletiu no anel, criando padrões brilhantes pela biblioteca, como se estivesse chamando Clara. Clara olhou para o duque, para Victor, para a mulher. Cada um deles representava uma verdade diferente, uma possibilidade. E agora, com essa nova revelação, o seu mundo estava prestes a se desmoronar mais uma vez. Qualquer escolha que fizesse poderia alterá-la para sempre. O que realmente significava ser uma Montclair? O que aconteceria se a verdade que ela tanto buscou se revelasse mais devastadora do que os segredos até então? Sem aviso, uma nova figura entrou na biblioteca. Uma jovem de cabelos escuros e olhar intenso. Clara! Ela gritou, avançando entre os livros e as sombras, e a tensão no ar parecia quase elétrica. Quem é você? Clara perguntou, aturdida ao ver a sua própria irmã, uma verdade que ela nunca soube. Eu sou a verdadeira herdeira, e agora que você sabe, a linhagem está em perigo. As palavras da jovem cortaram o ar como um raio. O duque ficou paralisado. Victor lançou um olhar de incredulidade, e a mulher que se dizia mãe de Clara ficou pálida como a morte. O choque era absoluto. Clara nunca soube da existência de outra irmã. O que você quer dizer? As palavras saíam lentamente, como se cada uma delas estivesse pesando um tonel, e no fundo, um vago amor e rivalidade tumultuavam no peito dela. Se você não fizer a escolha certa, todos nós podemos ser condenados. A jovem afirmou, e assim o ciclo se fechava, revelando que a verdade que Clara procurava levaria a escolhas mais profundas e mais sombrias. O que aconteceria agora, com essa nova dinâmica? Ela não sabia, mas a resposta estava prestes a desmoronar sob seus pés. Clara estava em choque, seu coração disparado ao perceber que a jovem que se apresentara como sua irmã não era apenas uma nova conexão,
mas uma nova camada de complicações. A biblioteca ainda tremia ao redor dela. Cada livro caindo, como se o passado quisesse se manifestar em sua forma mais crua. Isso não pode ser verdade. Como eu nunca soube de você? Sua voz soava quebrada, como se cada palavra fosse um golpe. Por que eles não podiam deixar você saber? Sua existência é perigosa para todos nós. A irmã de Clara avançou, os olhos cheios de uma emoção que Clara não conseguia decifrar. O Duque também parecia perdido, massacrando a cabeça com as mãos. A confusão estampada em seu rosto. Victor observava, uma expressão de satisfação em seus lábios, como se estivesse satisfeito com todo aquele tormento. Eu não quero mais segredos, Clara gritou, sua voz ecoando pela biblioteca. Se somos irmãs, precisamos entender isso juntas. A fragilidade de suas palavras era oposta à determinação em seu coração. Ela sabia que precisava se unir à irmã, que agora representava um vislumbre de esperança. O novo duque, ainda brandindo o anel, interrompeu o crescente tumulto. Precisamos parar com isso. Clara, você precisa fazer sua escolha. Abraçar sua herança ou se afastar dela. O peso de suas palavras pairava no ar como uma espada afiada. Clara respirou fundo, sentindo o peso da decisão. A chance de se livrar de todas essas intrigas, de ter uma vida normal, estava diante dela. Mas, por outro lado, seu sangue a chamava. Eu não posso deixar isso para trás. Não mais. A determinação na sua voz, embora tremida, não passava despercebida. Então nos uniremos. A irmã de Clara declarou, firme. Seremos mais fortes juntas. No entanto, o olhar de Victor se intensificou, como se estivesse prestes a se lançar em uma batalha. A mulher que disse ser sua mãe piscou, interrompendo a avalanche de emoções. A família Moncler está em perigo. Você tem que decidir, Clara. Apenas você pode romper esse ciclo. O silêncio retornou, pesado e profundo. É hora de revelar a verdade. A linhagem de Moncler não pode ser destruída. A irmã de Clara gritou, as palavras disparadas como flechas em direção ao duque. Enquanto a tensão crescia, um brilho emanou do anel nas mãos do duque, iluminando o ambiente. Clara sentiu que algo iria mudar e, por instinto, avançou em direção ao brilho. Vamos descobrir juntos o que isso significa. E ao tocar no anel, uma onda de energia a envolveu. A biblioteca começou a se transformar, e Clara percebeu que os segredos estavam finalmente prestes a se revelar. O clima se tornava leve, a escuridão dissipava-se lentamente. Os rostos ao seu redor, antes conturbados, começavam a relaxar. E em um momento de pura claridade, Clara falou, eu escolho a verdade. Escolho enfrentar o que somos. As palavras saíram como um grito de libertação, e todos os presentes pareceram se unir a ela naquele juramento. Num instante, a biblioteca brilhou com uma luz intensa, e então tudo se apagou. Quando Clara abriu os olhos, estava de volta ao jardim da mansão. O sol poente iluminava tudo com uma luz dourada, e ao seu redor estava sua irmã, o Duque e até mesmo Vitor, agora com uma expressão de compreensão. Então, estamos juntos nisso? O Duque perguntou, esperançoso. Roupa nova, uma nova era. Clara sorriu lentamente, um sentimento de paz a invadindo. Sim, juntos. Ela sentiu que a dor e as lutas tinham um propósito. O passado poderia ser uma carga, mas seu futuro brilharia como o sol. Olhares se cruzaram, promessas silenciosas foram feitas. Clara sabia que ainda havia desafios pela frente, mas a certeza de que estavam juntos tornava qualquer caminho mais fácil de percorrer. Agora é nossa chance, sua irmã sussurrou. Uma nova história. E assim, Clara olhou para o horizonte, pronta para escrever seu destino. Mas o que mais estaria à espreita nas sombras? Havia mais verdades por vir, novas revelações que ainda se escondiam na escuridão. Ei, antes de você ir, preciso te falar uma coisa muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade forte. Ninguém quer perder o que vem a seguir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Vamos lá! Somos todos parte dessa aventura.